a Epístola de Tiago, que é uma epístola pequena, mas nós lemos ontem, semana passada, até metade do capítulo 2. E vamos dar continuidade, lendo ponto a ponto a Epístola de Tiago, capítulo 2. E ela é rica, meus irmãos, a Epístola de Tiago, uma vez que no capítulo ele foi meio-irmão de Yeshua, né? Ele conviveu, desde que nasceu, ele conviveu com Yeshua HaMashiach. Então, ele aprendeu muita coisa com o nosso Mashiach diretamente. Então, vamos aqui, nós terminamos semana passada no capítulo 13, no versículo 13, agora vamos ao verso 14. Meus irmãos, diz assim o presbítero Tiago, meu irmão de Yeshua, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então, irmãos, veja bem esse primeiro conceito que Tiago nos fala aqui através do Espírito Santo, que começa no verso 14, que proveita alguém que tem fé e não tiver as obras, a fé poderá salvá-lo. Ele está provando aqui que a fé sem as obras não poderá salvar, porque a fé tem que ser acompanhada pelas obras. E aqui ele diz um tipo de obra. Se o irmão ou a irmã estiverem nu, ou seja, forem tão pobres que não têm roupas, e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Então ele está dizendo que isso aqui seria uma fé sem obra, dizer que tem fé, mas não, nesse momento aqui que o teu irmão em Cristo, sua irmã em Cristo, aquele que está ali, que serve ao Eterno, cumpre Torá, a palavra de Yeshua, mas ele está em necessidade, e você disser para ele, ide aquentai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Verso 18, ele continua o seu argumento, mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, aqui, meus irmãos, e é claro que ele está dizendo, te mostrarei minha fé pelas obras, e principalmente quem vê a fé pelas obras é o Eterno. Verso 19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios os creem e estremecem. É claro, meus irmãos, o fato de crer em Deus não é motivo de salvação somente se não tiver as obras. Por isso que ele diz aqui, também Satanás, os demônios, creem em Deus e estremecem diante de Deus, porque os demônios obedecem a Deus. Vocês se lembram que Yeshua, quando estava diante de Satanás, Yeshua chegou para ele em Mateus 4 e disse, somente a teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então os demônios, eles desobedeceram naquele momento, lá, meus irmãos, em Gênesis. Mas depois eles obedecem, mas já estão condenados. Mas mesmo assim eles creem, estremecem diante de Deus, como diz Tiago aqui. Agora, verso 20. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Agora ele ainda vai mergulhando aqui, meus irmãos. Verso 21. Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Aí vocês vejam, meus irmãos, nós falamos da fé de Abraão,
Mas o que seria a fé de Abraão se ele não tivesse dado ouvido à palavra de Deus, né? E é graças ao Eterno, Deus, é claro que Deus não queria que ele sacrificasse o filho, só queria que ele obedecesse a sua voz. E aqui diz, verso 22, bem vês que a fé cooperou com as obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E verso 23, e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e isso foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Veja bem, meus irmãos, Abraão recebeu essa palavra do próprio Eterno, o chamando de seu amigo, o amigo de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque Abraão creu, mas ele demonstrou a sua fé. Louvado seja o nome do Eterno. Verso 24. Vedes, então, que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Isso aqui é um princípio da Bíblia, meus irmãos. Amém? Um princípio bíblico. Não existe a justificação somente pela fé. O homem, esse aqui é uma das frases mais importantes da Brit Hadashah, do Novo Testamento, porque o homem é justificado pelas suas obras, pela sua obediência à palavra de Deus, e não somente pela fé. A gente vai ver aqui, ele ainda vai dar um exemplo aqui no verso 25. De igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Raabe, meus irmãos, ali em Jericó, você se lembra, está lá no livro de Josué, ela era uma meretriz, irmãos, mas ela deu ouvido à voz de Deus, e ela foi justificada porque recolheu aqueles 2 espias enviados por Josué e os despediu por outro caminho. E mais ainda, meus irmãos, depois ela se casou com um judeu chamado Salomão, e dela saiu também da linhagem de Yeshua. E Yeshua, ela, uma das ancestrais de Yeshua, como diz no livro de Mateus, é Raabe, aleluia, porque ela foi justificada não porque ela tinha fé, mas por causa da obra que ela fez, da obediência que ela teve à voz do Eterno. Verso 26, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem as obras é morta. Então, meus irmãos, isso aqui é um princípio bíblico, amém? A nossa fé só tem valor para Deus se ela estiver acompanhada da obediência. Tiago, vamos ao capítulo 3. Meus irmãos, agora ele vai falar sobre os mestres. Mestre naquele sentido daquele que ensina a palavra. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Observe, meus irmãos, ele diz aqui, quando nós ensinamos a palavra, nós receberemos mais duro juízo, porque nós temos que cumprir aquela palavra que proferimos. É como está aqui o Salmo 50, meus irmãos, quando o Eterno ele fala para o ímpio. Olha o que diz aqui, Salmo 50, verso 16, mas ao ímpio diz Deus, que fazes tu em recitar os meus estatutos e em tomar minha aliança na tua boca? Visto que odeias a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti, quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens a tua parte com os adúlteros. Soltas a tua boca para o mal e tua língua compõe o engano. Assentas-te a falar contra teu irmão, falas mal contra o filho de tua mãe. E estas coisas tens feito e eu me calei. Pensavas que eu era como tu, mas eu te arguirei e as porei por ordem diante dos teus olhos. Então, meus irmãos, e ele diz aqui no verso 22, ouvi, pois isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que eu vos não faça em pedaços sem haver quem os livre. Então, veja bem, meus irmãos, Tiago fala aqui que aquele que ensina a palavra receberá mais duro juízo. Por quê, meus irmãos? Porque temos que ensinar aquilo que obedecemos. Não podemos ensinar e não obedecemos aquilo que pregamos.
E ele continua agora ele vai falar não só dos mestres, mas de uma maneira em geral. Tiago 3, verso 3. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes, e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daqueles que a governa. Então veja bem, irmão, ele diz aqui, basta colocar um freio na boca do cavalo e o cavalo todo é dirigido. Assim também um leme, apesar de ser pequeno, ele dirige todo o navio. Aleluia. Verso 5, ele diz, assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Então, irmãos, também ele continua falando, primeiro ele fala dos mestres, e fala aqui também da língua em relação às palavras que proferimos. Porque a palavra, como Yeshua diz em Mateus 12, 36, 37, pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. Então, o irmão de Yeshua, Tiago, diz aqui que a língua é um fogo que contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, mas por trás dela é inflamada pelo inferno. Verso 7, porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum ser humano pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheio de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição, meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Então ele está explicando, meus irmãos, que da nossa boca só pode proferir bênção, não pode sair maldição. Por quê? Porque ele diz ainda agora, no verso 11, porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Não, meus irmãos. Ou uma fonte tem água doce, ou uma fonte tem água amargosa. Se você for numa estação de águas, aquela fonte que tem, digamos, uma água magnesiana, daqui a um ano vai continuar sendo magnesiana. Se você tiver uma fonte sulfurosa, daqui a um ano vai ser fonte sulfurosa, ela não vai mudar. Da mesma maneira é que ele está falando, da nossa boca tem que sair somente bênção. Não pode sair outra coisa a não ser bênção. Verso 12. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim, tampouco pode dar uma fonte dar água salgada e doce. Ele diz agora, ele completa o raciocínio, o argumento no verso 13 e em diante. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. A obra da sabedoria é a obra mansa, mansidão de sabedoria. Amém? Agora, verso 14. Mas, se tendes inveja, amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Pois essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. A sabedoria, meus irmãos, de faccioso, ou seja, de dividir, essa sabedoria não é do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Amém? Porque é uma sabedoria movida por inveja e por sentimento faccioso, sentimento de divisão. A sabedoria do alto é aquela que vem em mansidão de sabedoria. Ele faz a diferença da sabedoria do alto, que é em mansidão, e da insabedoria. No verso 16, ele ainda diz aqui, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura,
Depois, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. O fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Então, veja bem, meus irmãos, Tiago, ele nos fala aqui que nós devemos ter a nossa sabedoria com essas qualidades do verso 17. Devemos ter uma sabedoria pura, pacífica. Nossa sabedoria deve ser sempre voltada para a paz, moderada, tratável, cheia de misericórdia. Lembra da misericórdia que nós falamos na semana passada, que ele mesmo fala no verso 13? O juízo será sem misericórdia para quem não exerce de misericórdia. Amém? Então nós devemos ter muita misericórdia, bons frutos, sem parcialidade. Ou seja, nós não podemos preferir A ou B. Todos são iguais perante Deus e perante cada um de nós. E sem hipocrisia. E semeando na paz para os que exercitam a paz. O capítulo 4 de Tiago, meus irmãos, agora ele vai mudar o tema. E ele vai falar aqui, de onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? É importante Tiago, meus irmãos, porque Tiago ele está falando, é um meio-irmão de Yeshua. Viveu com Yeshua a vida dele toda, praticamente até Yeshua subir aos céus. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Verso 2. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Então, veja bem, ele está falando aqui que as guerras e pelejas e contendas e brigas são por causa dos deleites que guerreiam nos membros de cada um de nós. Cobiçais e nada tendes, pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes com vossos deleites. Então, observe bem, meus irmãos, que ele está falando aqui. Gastar com os deleites, não é esse o bom pedido para diante de Deus. E ele diz ainda no verso 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O mundo aqui que se refere, meus irmãos, não é o mundo físico. O mundo que os apóstolos se referem aqui, essa palavra, é o mundo, são os deleites do mundo, os prazeres do mundo, as ofertas do mundo. Amém? Para que aquilo não venha sobrepujar, não está entrar no nosso coração. Amém? E aqui ele diz, ou seja, o mundo aqui, como eu já expliquei para os irmãos em várias oportunidades, é um sistema que nasceu com Nimrod, em Gênesis, amém? Em que prioriza os prazeres carnais, amém? Em detrimento da ligação com Deus. Então é isso que ele está falando aqui. Qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Porque, meus irmãos, ele está dizendo aqui, essa palavra é muito importante, tem até numa carta de Paulo também, que o Espírito em nós habita, ele tem ciúmes, por causa que existe o Espírito Santo, quando ele habita em nós, ele tem ciúme de nós. Por que isso, meus irmãos? Esse ciúme aqui, ele vem daquilo que está na Torá, do Deus, um dos nomes do Eterno, que é El-Canã, o Deus zeloso. Então, o zelo de Deus por nós faz com que o Espírito dele em nós tenha ciúmes. Amém? Antes ele dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, meus irmãos, Deus ele resiste ao soberbo, porque o soberbo, ele, em algum momento da vida, ele pensa, estou soberbo, o homem soberbo, ele vai até um ponto, mas no dia do juízo, aquela soberba não vai adiantar de nada para ele. Mas Deus dá graça aos humildes, amém?
Humildes, vocês vejam bem a palavra humildade, que é um dos caminhos da psicologia do justo, um dos atributos que até foi ensinado pelo nosso irmão Daniel recentemente, ali, humildade, na última quarta-feira, né? Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Amém? Verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Observe, meus irmãos, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Por quê, meus irmãos? O diabo quer nos oferecer os deleites desse mundo. O diabo quer que você fique ligado às coisas do mundo, quando você tem que estar ligado às coisas... Ao do mundo, meus irmãos, são as coisas ligadas aos prazeres. Não é o nosso dia a dia, sua responsabilidade de estudar, isso não. Sua responsabilidade de trabalhar, isso não faz parte do sistema do mundo. Isso faz parte da obediência a Deus, que você tem que estudar, você tem que trabalhar. Mas o mundo aqui, o que o diabo, que ele fala aqui, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, são o que o diabo oferece, meus irmãos, que são os prazeres carnais, que a pessoa sente, e aquele vai atraindo a pessoa, atraindo. Por isso que ele agora chega no verso 8 e diz assim, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Aleluia. Que nós nos cheguemos a Deus, irmãos, com humildade, não com soberba, meus irmãos, porque veja bem, ele está ensinando aqui, e ele diz, alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. O que é duplo ânimo, meus irmãos? Duplo ânimo é a gente, meus irmãos, servir a Deus e servir ao mundo. É aquilo que Yeshua fala, meus irmãos, em Apocalipse capítulo 3, versos 15 e 16, quando ele diz, você pode observar lá, ele diz, antes tu fora quente ou frio, mas que tu és morno, vomitar-te-ei da minha boca. E Yeshua, ele diz para nós ali, irmão, que nós temos que ser só de uma linha, quente, crente, quente e fervoroso. Amém? E aqui Tiago diz, alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações, senti as vossas misérias, e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Eterno, e ele sim vos exaltará. Aí está a chave, meus irmãos. Quando a chave está, você não se gloria por você próprio, sinta suas misérias humanas, lamentar e chorar, porque as misérias humanas, irmão, nós somos limitados aqui nessa terra. E ele diz assim, converta o seu riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Eterno, e ele sim, irmão, nos exaltará. Tem a hora que o Eterno vai te exaltar, meu irmão, minha irmã. Tem a hora que o Eterno vai nos exaltar. Não somente no Olam Rabá, quando vier Yeshua buscar o seu povo, mas também na terra Deus vai te exaltar. Para isso é importante, você se humilha perante o Eterno, e Deus te exaltará quando ele achar o melhor momento, meus irmãos. Verso 11, Tiago fala agora, irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei, fala mal da Torá e julga a Torá. Ele está falando aqui, meus irmãos, para não falarmos mal um do outro. E se tu julgas a Torá, já não és observador da Torá, mas juiz. Isso fala com o que Yeshua nos diz ali, irmãos. Não julgueis para que não sejais julgados. Então, se alguém falar mal de um irmão, está julgando o seu irmão. Então, isso é que é julgar na Bíblia. Amém? Falar mal. E quando se julga o irmão, se fala mal da Torá. E julga a Torá. E aqui diz o verso 12, há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Então, ele está dizendo aqui, irmão, tudo isso ele aprendeu com Yeshua. Ele diz, só há um legislador, irmãos, que pode salvar e destruir. E esse é Yeshua HaMashiach, meus irmãos.
Tu, porém, quem és que julgas ao outrem? Só quem pode julgar é o Yeshua, meus irmãos. A palavra de Deus diz ali em Mateus 28, e Yeshua diz, todo poder é me dado no céu e na terra. Então, hoje, o juiz é Yeshua, meus irmãos. Amém? Ele pode salvar, mas pode destruir. E aqui, ele vai completar aqui, irmãos. Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar disso, devias dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Então, irmãos, ele fala aqui que a nossa vida é um vapor. Então, a gente fica fazendo plano, mas Deus é que sabe da nossa vida, meus irmãos. Porque a pessoa não sabe se amanhã vai estar vivo. Por isso que ele diz aqui, em lugar disso, devia dizer, se Deus quiser e se vivemos, faremos isto ou aquilo. Porque, irmãos, quando a gente fala assim, se Deus quiser, se o Eterno quiser, certamente o Eterno vai se agradar quando a gente fala assim. Porque a gente está colocando a nossa vida na mão dele. Aí ele vai dar para a gente mais tempo de vida. Amém? Então, queridos, terminando aqui, verso 16 e 17. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória tal como esta é maligna. Dizendo, eu vou fazer isso, fazer aquilo, sem dar a glória a Deus, né, irmãos? E verso 17, terminando o capítulo 4. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, nós temos que fazer o bem, sabemos fazer o bem e devemos fazer o bem, para não cometermos pecado, meus irmãos. Queridos amados, falta só um capítulo, que Deus abençoe os irmãos. Vamos agora orar a Deus, em nome de Yeshua, estamos aprendendo com o Tiago, em nome de Yeshua HaMashiach, vamos orar ao Eterno, amém e amém.